senhoras e senhores! Vamos para mais uma aula da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso 1, cujo objeto é a elaboração do projeto de pesquisa da monografia que vocês irão desenvolver no próximo semestre. Essa é a aula 10 e a etapa da aula de hoje é a justificativa. Eu sou a professora Maíra Bogo Bruno. Nas aulas passadas, nós estudamos as seguintes etapas do projeto de pesquisa. Vimos como escolher e delimitar o tema, formular o problema, levantar as hipóteses, tanto a positiva como as negativas, bem como estabelecer os objetivos de pesquisa, geral e específicos. Agora nós iremos estudar a justificativa. O que é justificativa? Justificativa é a parte do projeto de pesquisa de vocês em que vocês tentarão demonstrar para mim a legitimidade, a pertinência, o interesse e a capacidade do aluno em lidar com o referido tema. Por que legitimidade? Primeiro, esse tema de vocês é um tema da área jurídica, e esse tema da área jurídica é um tema que, por meio da pesquisa, ele pode ser explicado utilizando o bom senso, utilizando a razão. É um tema pertinente, ou seja, é um tema que realmente suscita alguma dúvida, que realmente é capaz de contribuir para a seara jurídica. Vocês também vão ter que me mostrar o que despertou o seu interesse nessa pesquisa, se foi uma nova lei, uma nova jurisprudência, se foi uma realidade social que vem se repetindo muito e que está à margem do direito por falta de regulamentação, e também a sua capacidade em lidar com esse tema, ou seja, demonstrar um pouquinho da contextualização do seu tema, da sua coerência, do que você já estudou. E como que a gente faz para demonstrar tudo isso? Calma, tá? Parece complicado, mas não, pelo menos não muito, certo? Bem, na justificativa é a parte do projeto que vocês vão dar respostas à questão por quê? Por que eu vou pesquisar? Eu vou pesquisar esse tema porque existem muitas decisões conflitantes de diversos juízes e tribunais e ninguém ainda chegou a um consenso. Então, eu vou pesquisar esse tema para verificar qual seria a decisão mais razoável para aquele caso. Eu vou pesquisar porque surgiu uma nova lei. E essa lei traz uma série de requisitos, traz uma série de institutos e eu preciso saber se ela realmente tem o condão de produzir os efeitos que o legislador entendeu, ou se ela vai melhorar a situação jurídica que ela quer regulamentar, ou que simplesmente é mais uma lei que não vai ter como ter aplicabilidade. Então, é o porquê. Por que é importante pesquisar esse tema? Tem também que trazer a exposição sucinta das razões de ordem teórica. O que seriam essas razões de ordem teórica? O que traz a lei sobre isso? O que traz a jurisprudência? O que traz a doutrina? O que há de conflito entre lei, doutrina e jurisprudência que tem relação com esse tema e que essa pesquisa pode solucionar? Bem como também tem que trazer os motivos de ordem prática que tornam importante a realização da pesquisa. Eu até já dei alguns exemplos quando eu falei do porquê, né? Quais seriam esses motivos de ordem prática? Olha, está havendo muito dissídio jurisprudencial. Tem muitas decisões diferentes para casos semelhantes. Olha,
é uma questão que ainda não é regulada pelo direito, mas é uma questão que a gente vê que está acontecendo não só no Brasil, mas também no mundo. Olha, é uma nova jurisprudência de um tribunal que todos estão contestando a sua aplicabilidade prática. Então, esses são os motivos de ordem prática, a repercussão da sua pesquisa no mundo, seja na seara jurídica, de um modo geral, mas também no público-alvo. E daqui a pouquinho, quando eu for trazer o exemplo, tudo isso vai ficar mais claro, tá? Bem, e daí como que a gente faz isso? A gente faz isso enfatizando o estágio que se encontra a teoria relativamente ao tema, ou seja, muito sucintamente, né, onde que vocês vão encontrar esse tema. É na lei? É na doutrina? É numa jurisprudência? É num caso concreto? Bem como também as contribuições teóricas que a pesquisa pode trazer. Ou seja, a sua pesquisa, você vai colocar aqui assim, qual é a solução que eu vou encontrar para aquele dissídio jurisprudencial? Eu vou realmente conseguir estabelecer se os requisitos dessa lei podem ser efetivos ou não? Eu vou realmente conseguir identificar os motivos de fato e de direito que aquela jurisprudência utilizou para resolver determinado caso? Então, são as contribuições da sua pesquisa. Quando a gente fala assim em enfatizar o estágio em que se encontra a teoria relativamente ao tema, nós estamos falando da contextualização da sua pesquisa e também do seu interesse. E quando a gente fala em contribuições teóricas, nós estamos falando justamente o quê? Da importância em se pesquisar aquilo, da transformação que a sua pesquisa vai trazer para o mundo. Bom, alguns detalhezinhos importantes aqui, né? Na pesquisa, nesta parte de justificativa, os senhores não vão apresentar citações de outros autores, tá ok? Essa é a parte da pesquisa que você vai utilizar a sua capacidade de convencer e a sua criatividade. Você, de tudo que você já leu até aqui, de toda a lei, a doutrina, a jurisprudência que você leu, para escolher seu tema, para formular o seu problema, para estabelecer as hipóteses e os objetivos de tudo que você já leu até então, você vai usar a sua criatividade para me convencer e a qualquer outro leitor da importância, da relevância, da necessidade de pesquisar sobre esse tema. Em suma, gente, a justificativa, ela tem 3 passozinhos importantes. Inclusive, os senhores podem até elaborar a sua justificativa em 3 parágrafos. Claro que se vocês quiserem usar mais parágrafos, se vocês quiserem fazer uma justificativa mais robusta, fiquem à vontade, mas no mínimo, a sua justificativa tem que conter 3 parágrafos e nesses parágrafos tem que estar presente o seguinte: o motivo, né? O que é esse motivo? O que foi que despertou em você o interesse de pesquisar sobre esse tema? Então, esse é o motivo, é o seu interesse. Lógico que a gente tem que lembrar que a gente não usa primeira pessoa, né? Nós estamos lembrando disso, né? Nós não utilizamos em trabalho de pesquisa primeira pessoa. Você não vai escrever assim, eu me interessei por esse tema. Não. Vocês podem começar assim, o interesse por esse tema surgiu de uma lei tal, assim, assim, assado. Ou então, vocês nem precisam colocar o interesse surgiu de determinado fato.
vocês já vão direto ao fato. A nova lei, assim assado, trouxe mudança na realidade. E daí, eu e qualquer leitor do seu trabalho, vamos verificar que o seu interesse pelo seu tema de pesquisa foi em virtude do quê? Em virtude da nova lei que surgiu. O segundo passo é a importância, certo? Como assim a importância? Olha, supondo que eu estou falando de uma nova lei, né? Qual é a importância de estudar essa nova lei? Bom, a importância é que ela traz determinados institutos para melhorar alguma realidade, alguma situação fática. Então, a gente tem que estudar quais são esses novos institutos que essa lei trouxe. O exemplo escolhido para a aula de hoje foi a justificativa apresentada no projeto de pesquisa do aluno Eliselton Costa da Silva, apresentado em 2020/1. O tema dele é a prisão para fins de cumprimento provisório da pena em caso de condenação pelo tribunal do júri. O problema que ele definiu foi: o veredito condenatório pelo Conselho de Sentença autoriza a imediata execução provisória da pena? Bom, lembrando que para a gente justificar uma pesquisa, a gente precisa apresentar o porquê que a gente escolheu aquele tema e também os motivos de ordem teórica e de ordem prática. Lembrando que os motivos de ordem teórica é o que está na lei e na jurisprudência, na doutrina. E os motivos de ordem prática é a repercussão que isso vai ter no mundo jurídico. O Eliselton começou a justificativa dele da seguinte forma: o motivo que acarretou a escolha do tema do concernente projeto consiste na controvérsia judicial que envolve a execução imediata da pena em condenações proferidas pelo Tribunal do Júri. Neste contexto, o presente estudo se justifica para demonstrar uma nítida violação aos princípios da ampla defesa e a presunção de inocência em relação ao réu no Tribunal do Júri. Isto é, a execução imediata da pena após a condenação do Conselho de Sentença é inconstitucional, a não ser que encaixe em uma das hipóteses das prisões cautelares. Isso porque já foi ratificado em recente julgamento do STF nas ADCs 43, 44 e 54 a constitucionalidade do artigo 283 do CPP, que prevê entre as condições para a prisão o trânsito em julgado da sentença condenatória. Aqui, gente, nesse primeiro parágrafo, o Eliselton já apresentou, o motivo que fez ele se interessar por este tema, que foi a controvérsia judicial se pode ou não a execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, certo? E ele inverteu, ele trouxe primeiro o motivo de ordem prática, ou seja, qual é a contribuição que a pesquisa dele vai trazer para o mundo jurídico, qual é a contribuição, qual é o reflexo, qual é a mudança que vai trazer. E ele diz o seguinte, que a contribuição é demonstrar a nítida violação aos princípios da ampla defesa e da presunção de inocência. Não tem problema em inverter, tá? Agora, vocês vão poder verificar que ele vai trazer os motivos de ordem teórica, ou seja, o que tem na lei sobre isso. Importante salientar que a soberania dos vereditos não é absoluta, sendo as decisões dos jurados passíveis de recursos, conforme artigo 593, inciso 3º, alíneas A e D do Código de Processo Penal, caso em que caberá apelação quando ocorrer nulidade
e quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Neste caso, pode ser determinada a realização de um novo julgamento para os fatos. Então, gente, o primeiro motivo de ordem teórica que ele apresentou foi, a possibilidade, de revisão da decisão do júri e até a realização de um novo julgamento. Os direitos e garantias do réu são assegurados pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal, sendo o ordenamento jurídico penal pátrio caracterizado pelo indúbio pro réu, e se reveste de importância porque permite a execução imediata da pena após condenação proferida pelo Conselho de Sentença. É uma afronta não só ao posicionamento da Suprema Corte, mas também caracteriza evidente violação da Carta da República. Os outros dois motivos que ele traz, de ordem teórica são a violação da Constituição Federal e do Código de Processo Penal por causa do indúbio pro réu e da presunção de inocência, certo? Este último, presunção de inocência, ratificado pela Suprema Corte no julgamento daquelas ADCs. Então, ele acrescentou aqui aos motivos de ordem teóricas presentes na lei, o motivo de ordem teórica, que é o posicionamento do STF. Terminando a justificativa dele, ele diz o seguinte: por fim, o presente estudo contribuirá para esclarecer que a execução imediata da pena proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri ofende os princípios da ampla defesa e da presunção de inocência, além de ir diretamente contra o recente julgamento do STF com relação às ADCs 43, 44 e 54. A Constituição da República Federativa do Brasil é clara ao expressar que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nós estamos vendo aqui que o Eliselton, ao final, ele confirma, o motivo de ordem prática que ele já apresentou lá no primeiro parágrafo da justificativa dele, qual seja, demonstrar, esclarecer que a execução imediata da pena proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri ofende os princípios constitucionais da ampla defesa e da presunção de inocência. Além, é claro, das decisões do STF nas ADCs 43, 44 e 54, em que o STF declara que não é possível o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Bem, aqui nós acabamos de analisar a justificativa do Eliselton. Vocês estão vendo que ele utilizou 4 parágrafos para fazer a justificativa dele, o que dá mais ou menos uma página, certo? Vocês poderiam ter feito só em 3 parágrafos também. Aí fica a seu critério, ou fazer em 5 parágrafos, de acordo com a necessidade, ou seja, de acordo com a complexidade do tema que você escolheu. Por fim, aqui estão as referências da nossa aula de hoje. Este livro do Marconi e da Lakatos encontra-se na nossa biblioteca virtual. Então, qualquer dúvida, vocês podem acessar a biblioteca virtual e tirar nesse livro, certo? Na próxima aula, continuando os nossos estudos sobre as etapas do projeto de pesquisa da monografia, nós vamos falar sobre o levantamento bibliográfico. Bons estudos para vocês, bom trabalho. Até a próxima, pessoal!